Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há tempos venho cultivando a ideia de fazer um episódio com dicas de textos consagrados escritos por pessoas com transtornos mentais. Alguns são verdadeiras aulas de psicopatologia em formato literário, muito mais saboroso do que a descrição seca e objetiva dos livros-texto de psiquiatria, principalmente após o advento do DSM-3. As vivências descritas em primeira pessoa são muito mais ricas e muitas vezes o resultado do esforço do autor para colocar em palavras o que aconteceu com ele é simplesmente extraordinário. Alguns desses livros consideramos de leitura obrigatória para o psiquiatra em formação. Eles contêm informações apresentadas como nunca se verá em livros técnicos. A tradução de uma experiência alucinatória, delirante ou dissociativa em termos mais palpáveis, a descrição do sofrimento atroz de quem já vivenciou um episódio depressivo grave e lutou contra ideias de suicídio que lhe pareceu em algum momento a melhor saída. O relato da vida vivida em uma montanha russa, descrita por portadores de transtorno bipolar clássico. O vazio interior, verdadeiro buraco negro experimentado por quem sofre de transtorno de personalidade borderline. E a paralisia experimentada por quem já teve picos de ansiedade, por exemplo. Nesses textos, reinam as metáforas e as analogias, figuras de linguagem sem as quais seria impossível colocar em palavras as experiências narradas de modo a dar uma ideia ao leitor do quanto são sofridas e perturbadoras. Reiterando o que já disse, em outras palavras, os relatos em primeira pessoa de alguém com transtorno mental são muito valiosos para a compreensão dessa vivência íntima intransferível. Sempre gostei desses depoimentos, pois são, para mim, um complemento importantíssimo do que consta nos livros-texto de psiquiatria. Neles temos a descrição fenomenológica, o que é possível ver e apreender dos casos clínicos, enquanto nos depoimentos pessoais temos uma descrição da experiência como percebida pela pessoa. Já com essa ideia sendo gestada, deparei-me com o episódio do excelente podcast Apresenta, da Rádio Novelo, intitulado Nos Muros do Juqueri. Foi desse encontro e do relato que fiz dele para o Vinícius que ele, Vinícius, deu a sugestão de conversarmos pessoalmente com os autores do livro O Capa Branca, Walter Farias e Daniel Navarro Sonin. As canções que entremeiam minha fala daqui por diante são de autoria de Walter Farias, o atendente de enfermagem que virou paciente do Juqueri e que recuperou sua sanidade com o auxílio da música, com quem dividi experiências em primeira pessoa vividas em um hospital psiquiátrico no episódio 289 do PQU Podcast. Com ele, inauguramos nova sessão de nosso podcast, a Em Primeira Pessoa, em que ficarão compiladas as conversas com pessoas que se dispõem a falar, a contar vivências que tiveram com a psiquiatria em determinado momento de suas vidas. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha que ganhou um novo fôlego com a chegada da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário. Dá gosto trabalhar com eles. Completam nossa equipe enxuta o Breno Vettorassi, do Estúdio Viradisco, na captação e edição dos áudios e, em futuro próximo, de vídeos também, e a turma da Predicado Comunicação, na disponibilização dos episódios nas diversas plataformas e na alimentação e manutenção do nosso site, de nossas redes virtuais e do nosso canal no YouTube. Todos trabalhamos duro, cara e cara ouvinte, para entregar a você conteúdo diversificado que seja de interesse na sua formação. Esse episódio aqui deveria ter sido o primeiro da sessão em primeira pessoa, mas a conversa com o Walter e com o Daniel ganhou precedência. Nesse aqui, vou indicar e comentar alguns livros escritos por pessoas com transtornos mentais que conseguiram, como poucos, traduzir suas vivências em textos primorosos, verdadeiros tratados sobre alguns transtornos psiquiátricos. Falarei um pouco de cada autor também.
Lógico que muitos ficarão de fora, mas você, cara e caro ouvinte, não se arrependerá se adquirir os que estão aqui sendo comentados para ler no seu tempo e no momento em que lhe aprouver. São extremamente enriquecedores. Chuva na vidraça, querendo entrar. Eu esperando você de me lembrar. São clássicos do segmento Livros em Primeira Pessoa sobre como é a vida com um transtorno mental, o Uma Mente Inquieta, de Kay Jemison, O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, e O Meus Tempos de Ansiedade, de Scott Stossing. Todos devem ser entendidos como uma visão particular, restrita ao contexto socioeconômico do protagonista, mas sem dúvida alguma todos trazem também informações generalizáveis, que no mínimo contribuem para que se tenha olhar mais empático para com as pessoas que vão consultá-lo. O Vinícius me lembrou também do livro Brain on Fire, My Month of Madness, traduzido para o português como Insana, Meu Mês de Loucura, de Susana Cahalan, que ele citou no episódio 104 do PQ Podcast, em que ela descreve sua luta com uma encefalite que mimetizou sintomas psiquiátricos e a obrigou a fazer verdadeira peregrinação antes do diagnóstico correto ser formulado. Há livros do gênero escrito por brasileiros? Sim, recomendo 4 ao colega Informação. O Hospício é Deus, de Maura Lopes Cansado, O Capa Branca, de Walter Farias e Daniel Navarro, O Ar que Me Falta, de Luiz Schwartz, e Border e Agora, de Letícia Lopes. Hoje eu vou sair, não tô nem aí. Vou à festa da uva, lá em Jundiaí. Se eu me encontrar, Kay Jemison é simplesmente a coautora de Manic Depressive Illness, a bíblia sobre o transtorno hoje denominado bipolar, juntamente com Frederick Goodwin, cuja segunda edição de 2007 me foi dada recém-saída do prelo pelo amigo Saulo Castel, psiquiatra dos melhores, hoje radicado no Canadá. A Kay Jemison é psicóloga clínica e suas linhas de pesquisa na carreira que fez na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins são voltadas ao transtorno bipolar, com que ela foi diagnosticada no início da idade adulta. Em Uma Mente Inquieta, ela relata a luta pessoal até que o diagnóstico de transtorno bipolar fosse realizado e o trabalho que ela teve que fazer para elaborá-lo. Fala do estigma da doença mental e do impacto dos episódios de mania e das fases de depressão, algumas muito graves, na sua vida pessoal e profissional. Da importância da adesão ao tratamento medicamentoso, apesar dos efeitos colaterais, no controle do quadro dela, do papel da família e, por fim, da superação do problema. Sua perspectiva é única, pois deriva da combinação de experiências pessoais e formação profissional. Temos nessa obra um retrato honesto, perspicaz e poderoso do que é viver com transtorno bipolar. Lembro-me do quanto a primeira leitura desse livro me impressionou. Não é um calhamaço, tem 288 páginas, e engana-se quem pensa que por isso ele não seja profundo. É sim, e muito bem escrito, e rico em informações preciosas que expandiram minha compreensão sobre esse transtorno mental e seu impacto na vida de uma pessoa tão capaz. O Demônio do Meio-Dia, do jornalista e escritor Andrew Solomon, é um dos melhores compêndios clínicos de depressão que eu já li. Além dos capítulos sobre a luta dele contra a depressão e sobre o impacto que os diversos episódios depressivos tiveram na sua vida como um todo, em que a narrativa pessoal é corajosa e tocante, ele aborda também perspectivas médicas, visões históricas e culturais, dimensões econômicas e políticas e o impacto da depressão nos relacionamentos. Traz também reflexões filosóficas e existenciais atreladas à experiência depressiva e fala de resiliência e recuperação. Foi nesse livro que pela primeira vez me deparei com um ensaio sobre depressão e pobreza, que muito me impactou.
Andrew Solomon mesclou nessa obra experiências pessoais com pesquisa aprofundada de múltiplos ângulos do problema. Esse livro ganhou o National Book Award e foi um dos finalistas do Prêmio Pulitzer de 2002. O Meus Tempos de Ansiedade, do jornalista Scott Stossel, me foi recomendado pelo amigo Neuri Botega, e eu o destrinchei na preparação da palestra que dei na série Transtornadamente do Café Filosófico CPFL, coordenada pelo Neuri e veiculada pela TV Cultura em 2022. Nesse livro, o autor aborda o tema ansiedade do ponto de vista pessoal, visto que sofreu de graves ataques de ansiedade ao longo da vida, e de perspectiva histórica. Ele descreve o sofrimento que lhe causavam os sintomas dos transtornos de ansiedade e o quanto afetaram todos os aspectos da vida dele, desde a infância. Boa parte da obra é dedicada à busca de tratamentos que ele realizou e ao detalhamento dos resultados dos vários a que ele foi submetido. Stossel fez uma boa revisão sobre os aspectos históricos, psicológicos e psiquiátricos da ansiedade, explorou o tema à luz de contextos culturais diferentes e falou sobre estigma e vergonha relacionados a transtornos mentais. A obra sugere de maneira convincente que, embora a ansiedade possa ser esmagadora e paralisante às vezes, é possível, apesar dela, levar uma vida produtiva e significativa. A escritora mineira Maura Lopes Cansado foi praticamente esquecida depois de sua morte em 1993. Eu adquiri o pacote duplo de relançamento da obra dela pela editora Autêntica em 2016, que é composto pelo diário O Hospício é Deus e pelo O Sofredor do Ver. No pós-fácil que acompanha esses dois volumes, de autoria do jornalista Maurício Meirelles, ele praticamente ignora as virtudes literárias de Maura Lopes Cansado para detalhar a sua carreira, entre aspas, como paciente psiquiátrica, louca e criminosa, entre aspas, baseando-se no laudo que instruiu o processo contra ela pelo assassinato de uma outra paciente em instituição psiquiátrica em 1972. Para nós, psiquiatras, isso até poderia fornecer alguma informação útil, mas, lamento dizer, não é o que ocorre. Pelo contrário, o tom jocoso do autor gerou em mim um certo incômodo. Depois de ler o diário de Maura Lopes Cansado, em que ela faz um apanhado da sua infância até a primeira internação no Hospital Gustavo Riedel, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, no fim de 1959 e começo de 1960, senti mais ainda como foi no mínimo injusto e até inapropriado o texto de Meirelles. É admirável o registro da autora, um exercício de autodeterminação e opção pela liberdade dentro do limite imposto por uma doença mental grave como a esquizofrenia. Para se ter uma ideia da qualidade literária da autora, o escritor e poeta Ferreira Goulart se referiu ao diário O Hospício é Deus como um dos mais contundentes depoimentos humanos já escritos no Brasil. Tá bom ou quer mais? Conversamos com Walter Farias e Daniel Navarro Sonin, os autores de O Capa Branca, e essa conversa ficou registrada no episódio 289 do PQ Podcast, de modo que não haveria sentido nos alongar sobre a vida e obra deles nesse aqui. Conversamos também com a psicóloga Letícia Lopes para mais um episódio da sessão em primeira pessoa do PQ Podcast, que será publicado nas próximas semanas. O livro dela difere um pouco dos outros citados aqui, por se tratar de um verdadeiro manual de sobrevivência para o paciente com transtorno de personalidade borderline, problema com o qual ela própria convive desde a adolescência. Bem escrito e de leitura acessível, sem dúvida será útil para pacientes com esse diagnóstico e para os colegas em formação. Eu gostei muito. Luiz Schwartz é ninguém menos que o fundador e diretor-presidente da editora Companhia das Letras, editor e escritor premiado. Muito recentemente, no começo de outubro de 2024, ele foi agraciado com o Prêmio Internacional Cesare de Michelis para publicação, criado para reconhecer editores que se distinguiram pela vitalidade e inovação das conquistas editoriais que realizaram.
Em O Ar Que Me Falta, autobiografia, ele relata de modo impressionante, comovente e detalhado como a depressão e os traumas, próprios e de pessoas próximas, lhe tiraram o fôlego e permaneceram latentes, mas sempre presentes em sua existência bem-sucedida. Li esse livro no ano passado e me impressionou o modo como a sofrida experiência dele com a depressão foi solitária, compartilhada apenas com a esposa, a escritora Lilia Schwartz, e seus médicos. Muito bem, esses são alguns livros em primeira pessoa que recomendo para os colegas em formação. Eles talvez nem sejam os melhores, mas, sem dúvida, sua leitura expandiu meus conhecimentos sobre psiquiatria e colaborou para o desenvolvimento de empatia pelos pacientes que atendo. Acredito sinceramente que vale a pena tê-los em sua biblioteca. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.